Olá, eu sou Thelma Mello, eu sou enfermeira obstetra e hipnoterapeuta e vim trazer a hipnose utilizada no parto. A hipnose tem sido estudada e utilizada há séculos em diversos contextos, incluindo no alívio da dor. Já no parto, as ferramentas de hipnose têm sido exploradas como uma prática integrativa e complementar de saúde atualmente, para reduzir o desconforto e as ansiedades das gestantes e parturientes. Aqui, nesta apresentação, discutiremos a hipnose sobre uma abordagem científica mais humanizada em relação ao parto, de forma moderna e atualizada. Dr. Osmar Colas escreveu o livro Condicionamento Psicofisiológico para o Parto de forma tranquila e segura, que veio suprir o anseio de profissionais que atuam no parto, ensinando-os a auxiliar suas gestantes quanto ao condicionamento para o parto normal dos sonhos. Contudo, a hipnose no parto que venho explicar aqui é aquela feita naquela mulher que acabou de internar em trabalho de parto numa maternidade pública, onde não há tempo hábil de condicioná-la conforme o protocolo do livro. Apenas utilizamos hipnose pontualmente no processo da parturição. Essas mulheres chegam para a internação com seus familiares, muitas vezes sem saber que iriam internar, o que por si só já gera uma certa ansiedade. Então, essas mulheres internam sem nenhum tipo de condicionamento prévio. Muito pelo contrário, muitas mal possuem um pré-natal de boa qualidade. E essas mulheres vêm cheias de temores, angustiadas, porque não sabem o que as espera. Ou até possuem um trauma de partos anteriores. Essas mulheres vêm com seus acompanhantes, às vezes despreparados, temerosos e angustiados, tão ansiosos quanto elas, que as deixam ainda mais nervosas. Por isso, precisamos acolher esse acompanhante também, se for necessário. Afinal, o seu apoio será fundamental. A hipnose no parto deve ser utilizada da forma mais natural possível, com técnicas pouco invasivas de hipnose, de forma que ela nem perceba que está passando por hipnose. Como disse Gerald Kane, a hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um sentimento aceitável na mente subconsciente. Portanto, precisamos driblar o fator crítico para chegar ao subconsciente. Existe um misticismo em torno dessa palavra, o que por vezes pode travar essa mulher devido a um preconceito latente, devido às suas crenças, devido aos mitos que giram em torno da palavra, infelizmente. Então, como hipnose também é comunicação, eu a estabeleço com ela. E também com seu acompanhante. Uma comunicação da melhor forma possível, gerando uma expectativa boa. Afinal, aquilo que é esperado tende a ser realizado. E assim aproveito para estimular emoções fortes, falando que finalmente estamos no dia do nascimento do bebê e estimulando a imagética deles com o formatinho do rosto do bebê pautado nesse contexto mágico. Vocês devem conhecer a teoria do iceberg de Freud, que explica como funciona a mente humana, onde o consciente é a parte que vemos fora da água, o subconsciente é até onde o sol pode iluminar dentro d'água, e o inconsciente está lá nas profundezas, onde nem a luz chega.
O fator crítico é metaforicamente uma orca que vai devorar você se você entrar na água. Mas, se você domá-la, driblando sua barreira natural, você chega ao subconsciente tranquilamente. Utilizamos técnicas simples de IS-7 indireto, que consiste em fazer perguntas em que a resposta será sim. Isso aumenta a possibilidade de ela falar outro sim, como, por exemplo, uma solicitação que possa ser feita logo depois do Yes Set. Avaliamos a parturiente conforme a teoria polivagal, desenvolvida por Stephen Porges e ampliada por Debbie Dana no livro Polivagal Exercícios para Segurança e Conexão. Imagine o sistema nervoso autônomo como um sistema que ajuda a decidir se aquela gestante está em perigo ou segura. Esse sistema tem 3 partes principais. O sistema vagal ventral, que é aquele como se fosse um amigo calmo que diz que está tudo bem. Quando ele está ativo, nos sentimos relaxados e felizes, e é mais fácil socializar e se conectar com outras pessoas. Já o sistema simpático é como se fosse um vigilante que nos prepara para lutar ou fugir quando há perigo. Ele faz o nosso coração bater mais rápido e nos deixa prontos para agir rapidamente se precisarmos. E o sistema vagal dorsal, que é como se fosse um botão de pausa, que é acionado em situações assustadoras. Ele pode nos fazer sentir paralisados ou congelados, como se não pudéssemos nos mover ou reagir. A teoria polivagal ajuda a entender como essas diferentes partes trabalham juntas para manter-nos seguros em situações estressantes ou ameaçadoras. Veja como funciona a técnica da escada autonômica de Debbie Dana. Imagine que, quando se está no topo da escada, a pessoa se sente segura, feliz, conectada com as outras pessoas ao seu redor. Isto é o estado vagal ventral, onde a pessoa se sente relaxado e tudo parece em harmonia. Agora, se há algo errado, se há algo o assusta ou estressa, você acaba descendo alguns degraus. E esse estado é o estado simpático, que prepara para lutar ou fugir, porque o seu coração começa a bater mais rápido e você está pronto para agir. Já o estado vagal dorsal é quando existe um perigo iminente, é como se você estivesse paralisado, congelado, desconectado, sem energia para reagir a nada. E isso acontece quando você está no estado vagal dorsal. A ideia de que pessoas que estão bem conseguem subir e descer essa escada sem problemas, ajustando-se às diferentes situações. Mas alguém que passou por traumas pode ter dificuldades para sair do fundo dessa escada e voltar ao topo, ficando preso assim nos estados de hiperexcitação simpático ou de colapso total no vagal dorsal. Debbie Dana usa como metáfora um exemplo de como são com pessoas que buscam a perfeição, que podem estar tentando ficar no topo da escada a qualquer preço, pois elas têm medo de cair no fundo. E assim, elas ficam no meio da escada o tempo todo, muito alertas, tentando controlar tudo para evitar o colapso. Quando a gente aplica a teoria polivagal, que é tão simples, você observa essa parturiente e percebe como ela chegou para você, se ela está calma, ansiosa, imobilizada, qual a situação real dela.
Afinal de contas, o que a gente quer é estimular o estado vagal ventral dela. Então, observe como está o monitoramento cardíaco que foi feito pelo colega na triagem. Se ainda estão acelerados, se há uma ansiedade. Mas não é só isso. Não é só o fato de tratar bem ou de ser simpático. É olho no olho de verdade. Humanizar é a palavra. Use a psicologia positiva sempre. Só fale coisas boas. Nada de palavras como dor e outras que levem a uma conotação negativa. Não significa romantizar o parto, mas, como diz um dos pressupostos da programação neurolinguística, se uma mulher pode parir sem sofrer, outras também podem. E o que precisa é ser bem assistida com uma comunicação empática. É, na verdade, o toque na mão, é o toque na barriga, é até um respeitoso toque vaginal, onde você pode brincar com ela para que consiga uma liberação de endorfina e serotonina. Eu costumo utilizar um versinho simpático só para parturiente e seu acompanhante se sentirem mais à vontade com esse exame tão desconfortável. Por exemplo, ele é assim: me dê licença, por favor. Eu vou bem devagar. O intuito aqui é saber como é que está o seu neném. Vamos lá? Primeiramente, eu toco fora para ela sentir a textura da luva e a temperatura. E pergunto se a minha mão está fria, quente. E aí eu falo o versinho. Primeiro um dedinho para saber o caminho. Depois o segundo, para ele não ir sozinho. E depois eu preciso só verificar como está o seu bebezinho. E nesse momento ela já está mais tranquila com esse toque vaginal, porque ela estava prestando atenção no que eu estava recitando para ela. E ela se mantém nesse momento, num exame tão desagradável, no topo da escada, sentindo uma confiança muito grande em mim. Diante disso, devemos mantê-la nesse topo da escada. Eu utilizo diversas técnicas, onde eu explico no meu livro mais detalhadamente. O livro Doula Amenizador, que foi escrito justamente para que qualquer pessoa, independente da educação que tenha, possa ajudar com hipnose na hora do parto de uma mulher. Eu passo a explicar à parturiente que o bebê dela está pronto para nascer e que a gente vai ouvir o coraçãozinho dele a todo momento. Então, estamos controlando tudo, que ela pode relaxar, que ela pode se concentrar nesse momento, no trabalho de parto e parto. Como nós, profissionais de saúde, somos autoridade, tudo o que falamos para ela, perto ou com outros colegas, está sendo registrado no seu subconsciente. Por isso, devemos prestar atenção no estado emocional desta parturiente e falar com ela de forma positiva a todo momento. Suas crenças são fortes e cabe a nós quebrarmos as objeções contra o parto de forma desagradável e dolorosa. Tirar o foco da dor. Portanto, esclareça, oriente, explique, tire as dúvidas. Tudo de forma bem positiva. Sempre traga para o seu acolhimento. Utilize os sons que você tem na sala de parto ou no pré-parto para ajudar nessa sugestão hipnótica. O som do cardiotoco
É incrível para fazer isso, inclusive. A família que está lá fora, esperando ansiosamente esse bebê, ela pode estar se comunicando por celular. E isso talvez gere uma ansiedade. Saiba contornar. Existe algo que Dr. Osmar Colas, em sua obra, identifica, que é o trabalho de Dick Red, de 1942, que discutiu que o medo, a tensão e a dor são os principais fatores que contribuem para o desconforto das mulheres durante o parto. Ele acreditava que as crenças culturais e as civilizações tendem a aumentar o medo e a ansiedade em relação ao nascimento, o que pode tornar a experiência do parto mais difícil. Além disso, ele destacou que o parto não é apenas um processo físico, mas também está intimamente relacionado com o estado emocional da mulher. Dick Reed também enfatizou a importância de entender esses estados emocionais e de conhecer bem a psique e o corpo da mulher. Isso é essencial para ajudar e garantir um parto mais seguro e com menos danos, tanto físicos quanto emocionais. Se em 1942 ele já defendia uma abordagem mais holística e empática do parto, considerando tanto os aspectos físicos quanto os emocionais envolvidos, qual o motivo de termos demorado tanto para perceber isso? O livro O Condicionamento Psicofisiológico para o Parto Tranquilo e Seguro, de Dr. Osmar, fala sobre Elizabeth Bing e Marjorie Carmel, que fundaram o método Lamaze, para promover uma abordagem natural que sugeriram benefícios para o parto mais rápido e menos desconfortável para as grávidas que a seguiam. Mas evidências científicas posteriores não confirmaram a sua eficácia. Agora, com a humanização do parto, essa filosofia é amplamente divulgada de várias formas, capacitando a mulher quanto ao seu parto de forma mais natural possível, onde menos intervenções é mais saudável e provados com evidência fala mais em sensações. Então, com a parturiente após o rapport estabelecido, nós trabalhamos de forma semelhante à hipnose conversacional, mas na verdade agora o verbo é sentir, porque percebo que colocando a paciente para participar ativamente junto com seu acompanhante do trabalho de parto e parto, fazendo-a sentir as fases da evolução do trabalho de parto, dando-lhe escolhas com frases de programação neurolinguística que a façam se sentir como protagonista do seu próprio parto, o que, na verdade, é real. Então, quando ela está na partolândia, que é como a gente diz que é o estado modificado de consciência, nós podemos tudo, inclusive dar muito boas sugestões. O livro do Dr. Alan Shore oferece evidências de que as interações emocionais refletem uma comunicação efetiva de cérebro direito para cérebro direito, ajudando a lidar com as emoções e se conectando com as outras pessoas. Ele explica que essa parte do cérebro é muito importante para entendermos nossos sentimentos, para a comunicação não verbal, com expressões faciais e gestos. É como se o cérebro do lado direito fosse especialista em tudo que é emocional e relacional. Por isso, explore a relação com o bebê.
A respiração, o acolhimento, a conexão, a segurança, tudo isso traz para ela mesma aquilo que ela precisa durante o trabalho de parto. Mas podemos utilizar também outros recursos como abraços, carinhos e beijos e muito amor por parte do acompanhante, porque precisamos que seja liberada a ocitocina. E temos que trabalhar também a visualização do futuro. Imaginar o bebê no colo mamando. E como diz Dr. Osmar Colas, relaxar, respirar e entrar no estado modificado de consciência é o que a gente pode ensiná-la imediatamente na sala de parto. Ajude-a a perceber o bebê, como ele se movimenta, o quanto ele vai descendo por dentro dela. Cada centímetro, cada posição que o neném se encontra dentro do corpo materno, usando a técnica de autoscopia do Dr. João Jorge Cabral Nogueira. Sim, precisamos dar toda a atenção e acolhimento possíveis, trazendo essa confiança para que ela se torne segura com a gente e com o seu acompanhante. Sendo assim, ela aceita as nossas sugestões, estabelecendo durante todo o processo esse vínculo. E no final, é extremamente gratificante você ver o empenho que ela teve para trazer o seu bebê ao mundo. E ela se torna merecedora de ser mãe. Contudo, pode ser que ela não tenha tido o final tão sonhado. Acolha, perceba que você pode acalentar a sua dor, dizendo que ela fez o possível. Isso também é empatia. Então, gente, acredita no que você está fazendo. O parto, ele pode ser doloroso, bem doloroso, muito doloroso, terrivelmente doloroso. Mas ele também pode ser pouco doloroso. Pode trazer prazer e pode ser sem dor. Só que para você chegar nesse nível, você precisa de condicionamento psicofisiológico para o parto. Numa mulher que chega assim, só se eu conseguir mudar a crença dela muito rápido. Porque existem aquelas mulheres que chegam primíparas, os primeiros bebês, que chegam, só que elas não tiveram muita informação de que o parto dói, de que é desconfortável, que é horrível. Porque ela é uma mulher meio sozinha. De repente ela não teve essas informações. E se ela não teve essas informações e realmente ela começa a passar por isso, e aí ela tem alguém ajudando ela a passar por isso da melhor forma possível, com hipnose, com PNL, com frases que você pode ler no meu livro, onde você fala para ela que decide o que ela vai fazer do corpo dela e que o corpo dela é perfeito. Você pode até ensiná-la a agradecer o próprio corpo. Agradeça a sua barriga, que ela vai voltar pro lugar dela depois que o neném nascer. Agradeça seu útero por ter criado essa criança dentro de você. De uma celulinha do tamanho da ponta de um lápis a um bebê enorme de 2, 3 quilos, que vai ser seu filho pro resto da vida. Então você conta isso para ela, que ela que determina. Então vamos trabalhar o trabalho de parto da melhor forma possível. Fazendo isso, você com certeza irá perceber
como é incrível esse parto com utilização da hipnose com PNL. Então lembre-se, sempre que você precisar, você pode utilizar muitas outras técnicas, tipo a mão enluvada com anestésico. Pode, claro que pode. Técnica da mão enluvada para enfermeiros obstetras, obstetrizes e médicos obstetras, onde você fala que aquele gel que você está pondo na mão é anestésico, tá? É um anestésico super potente que você está pondo na sua mão, que vai anestesiar conforme você vai passando a mão. Isso dá para fazer também. Gente, isso é incrível. Entende? Então, gratidão por vocês me ouvirem até aqui. Fiquei muito feliz em poder explicar essas coisas para vocês. Como é que eu trabalho com a hipnose no parto, com aquela mulher que eu nunca vi na vida, que eu acabei de conhecer e que está em pleno trabalho de parto. Tchau! Até!